Então quero primeiramente me apresentar. Tem pessoas também vindo pela primeira vez. Meu nome é André, tenho 35 anos, sou casado com a Érica, temos 2 filhos, a Isadora de 11 anos e o João André de 5 anos. Fomos por graça e misericórdia de Deus alcançados por Ele neste grupo de oração há quase 11 anos, mais precisamente no dia 4 de maio do ano de 2009, um Pentecostes aconteceu na minha vida, aleluia. A graça de Deus, Atos dos Apóstolos no capítulo 2, aconteceu na minha vida. E eu tenho visto essa mesma graça acontecer na vida de muitos. E como a palavra de Deus ela vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, de que para Ele derramar a sua graça, para Ele derramar o seu Espírito, Ele não escolhe alguns, mas essa graça é para todos. E é por isso que você está aqui. Tenho certeza que você que persevera, você que vem toda segunda-feira, mas você também que está voltando hoje, ou você que está vindo pela primeira vez, tenho certeza de que já no fundo do seu coração, por esse início de grupo de oração que nós tivemos, que tem agora uma sede, não uma sede de água somente, mas uma sede do Espírito Santo de Deus, uma sede de algo que é eterno, uma sede de algo que nós não encontramos no supermercado, que nós não encontramos nos bares, que nós não encontramos em qualquer outro lugar, a não ser diante do Senhor Jesus. Amém? O tema dessa pregação, nessa noite, é vencendo os inimigos da alma. Muitas e muitas vezes nós vivemos num mundo em que vai incutindo no nosso coração e na nossa mente de que nós precisamos trabalhar, construir, buscar melhorias para a nossa vida, para o nosso tempo que estamos passando, e não que isso seja errado, mas muitas e muitas vezes o que muitas vezes está escondido de muitos, é que primeiramente nós precisamos buscar aquilo que é eterno. E esses inimigos da alma, eles querem nos impedir de chegar no céu. Esses inimigos da alma que nós vamos hoje conhecer para que possamos lutar contra. Nós não podemos conhecer, saber que eles existem, que são os nossos inimigos, que querem impedir a nossa luta, que querem impedir a nossa chegada no céu e fingir que nada está acontecendo. Esses 3 inimigos que hoje nós vamos ver na palavra de Deus é o diabo, a carne e o mundo. Por isso pega a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, no versículo 1. Mateus capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Misericórdia. Capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos para o versículo 18 agora. Versículo 18. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Amém? Aplaudamos a palavra do Senhor. Nessa passagem estão os três inimigos do homem e da mulher: o diabo, a carne e o mundo. Nós vemos nesse capítulo 13 de Mateus essa parábola na qual Jesus estava diante de uma multidão que queria ouvir as novidades que o Senhor trazia, porque Jesus era a novidade daquela época. Embora muitos não acreditavam, mas queriam ouvir o que ele dizia. E o Senhor, ele vai usar daquilo que eles conheciam. Por quê? A terra lá de Israel é uma terra de pouca fertilidade, não é muito frutífera. Por isso o Senhor, ele pegou já a ocasião, o lugar aonde eles viviam, para colocar ali como exemplo. Essa parábola, ela traz para nós hoje a situação de 4 problemas que acontecem hoje no meio da sociedade, no meio dos filhos de Deus, na qual o Senhor deseja hoje realizar em nós, para que nos tornemos essa terra boa. Mas nós vemos que ele, ao dizer à multidão que o semeador saiu a semear, e quando ele saiu a semear, ele não foi escolhendo somente os corações que estavam preparados, que são os corações que dão frutos, mas a semente, ela cai em todos os terrenos. Nessa noite o Senhor, ele semeia, já desde o início desse grupo de oração, ele está semeando nos nossos corações, através das canções, porque as canções é a própria palavra de Deus, através das orações, o Senhor vai semeando, alguma semente vai caindo à beira do caminho, porque muitos de nós ainda resistimos à palavra de Deus, muitos de nós ainda estamos muito resistentes. Embora a semente caia em todos os corações, pergunta para quem está do teu lado, fala: por que o resultado é diferente? Se a semente cai e a semente é boa, sim ou não? A palavra de Deus é boa, sim ou não? E por que o resultado é diferente? Se a semente é boa, é o terreno que precisa melhorar. Jesus, ele é o semeador, a palavra de Deus é a semente, mas a palavra de Deus também é o próprio Cristo. Jesus, ele é a própria palavra, porque lá em João no capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne, aquele que era somente palavra, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, quando nós resistimos à palavra de Deus, nós também estamos resistentes ao próprio Cristo. A palavra de Deus não volta sem surtir o seu efeito, vai dizer Isaías no capítulo 55, no versículo 10. Pega aí comigo, Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10.
Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. A palavra de Deus, ela é poderosa, e o Senhor também aqui, nessa passagem de Isaías, Ele vai dizer que assim como a chuva e a neve que caem do céu, e ela não volta sem antes ter molhado a terra, sem antes ter cumprido o seu objetivo, sem antes ter fecundado a terra. Da mesma forma, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para o coração de Deus sem que antes ela tenha cumprido o seu objetivo, sem que antes ela tenha surgido efeito. Agora, como o próprio Cristo, Ele foi dizendo que a semente, que essa chuva que foi caindo e que era para fecundar a terra, mas encontrou corações endurecidos, mas encontrou corações fechados, mas encontrou corações que não estavam afim de receber a palavra. Essa palavra caiu à beira do caminho. E o que aconteceu com a palavra que caiu à beira do caminho? Os pássaros comeram. Os pássaros comeram essa semente. E ele vai usar a comparação depois no versículo 18. Porque os discípulos chegaram nele e disseram: Senhor, nós não estamos entendendo nada do que o Senhor está falando. Explica-nos essa parábola. E Jesus não explicou para uma multidão, Ele explicou somente para os discípulos. E Ele disse: a semente que cai à beira do caminho, Satanás, ele vem e rouba, porque Satanás, ele sabe o poder que tem a palavra de Deus. Satanás, ele sabe o poder que tem a oração. Um homem que reza, uma mulher que reza, ele sabe que se eu e você, nós descobrirmos o poder da oração, se nós descobrirmos o poder da fé, ele sabe que se nós descobrirmos o poder da palavra de Deus, nós vamos começar a ser mais de Deus. Nós vamos começar a abandonar o pecado, nós vamos começar a renunciar às coisas do mal. Nós vamos começar a ter uma vida nova. Sabendo de tudo isso, Ele rouba a palavra dos nossos corações. E é por isso que muitas e muitas vezes nós somos tão desinteressados para com a palavra de Deus, sim ou não? Aleluia. É por isso que nós temos tão pouco interesse pela palavra de Deus. Irmãos, se Satanás ele sabe que a palavra de Deus é poderosa, o que eu e você estamos fazendo ainda? Resistindo à palavra do Senhor, deixando Ele roubar aquilo que foi semeado em nós. É preciso vencer esse inimigo. E como que nós vamos vencer? Acolhendo a palavra, não deixando a palavra ficar à beira do caminho, trazendo ela para dentro do meu e do seu coração. Ah, André, mas eu leio a palavra, eu ouço a pregação, não entendo muita coisa. Não entende porque você não quer se converter. Porque a palavra de Deus, ela tem o efeito, e o efeito que tem na palavra de Deus é esse: conversão, mudança de vida. Bate assim comigo: Senhor Jesus, muitas vezes eu tenho resistido a tua palavra, porque eu não quero me converter. Mas Senhor Jesus, quebra hoje toda essa resistência à tua palavra. Eu renuncio a Satanás. Ele já está vencido. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não pode mais roubar a mim. Amém? É por isso que eu e você, nós precisamos acordar, irmãos.
Nós precisamos acordar, porque Ele quer fazer a nossa alma ser escravo. Ele quer fazer a nossa alma ser escrava do corpo. Ele quer fazer o nosso corpo dominar a nossa alma. Nessa pregação nós vamos ver como que uma situação está ligada à outra. Se na primeira Satanás ele rouba a palavra que foi semeada, na segunda, aonde a semente cai entre as pedras, e logo a pessoa recebe a palavra, e ela sai até contente, ela sai alegre do grupo de oração, mas é uma alegria de momento. A hora que aparece a tribulação, a hora que aparece a perseguição por causa da palavra, logo ela desaparece. Desaparece. Pergunta para quem está do teu lado, fala: por que você andava tão sumido assim? Porque nós agimos diferente. A segunda parte vai dizer que a semente caiu no meio das pedras, e por não ter raiz, logo o sol saiu, e quando o sol saiu, queimou e matou tudo aquilo que a palavra de Deus tinha germinado em nós. O sol significa para nós aqui as tribulações e as perseguições por causa da palavra. E é por isso que Satanás ele quer escravizar a nossa alma ao nosso corpo, porque nós buscamos a Deus se nós estamos bem fisicamente. Se nós trabalhamos no dia do grupo de oração, chegamos em casa cansado, vamos no grupo de oração, nossa, hoje eu estou tão cansado. Pois é nesse dia que eu e você precisamos buscar a Deus. E aí aos poucos Ele vai lançando aos nossos corações o desânimo, e aí a gente começa a faltar uma segunda. Eu estou usando o grupo de oração, mas aqui nós podemos colocar Santa Missa, aqui nós podemos colocar outras situações também, de reuniões, de oração. E aí vem o desânimo, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para que no dia do grupo de oração apareça um monte de coisa para você fazer, para você chegar cansado de novo, para você não vir receber a palavra de Deus. E assim ele vai tirando, aos poucos ele vai nos tirando do caminho, aos poucos, sem nós percebermos. Nós achamos que é somente algo físico, nós achamos que é somente um cansaço, e aos poucos nós vamos perdendo o ânimo pelas coisas de Deus. É por isso que eu e você, nós precisamos resistir. E olha qual a outra situação que o Senhor trazia ao meu coração. Às vezes nós buscamos um Deus que é mágico, queremos um Deus mágico, nós queremos que esse Deus que é tão poderoso, que é capaz de fazer o impossível na vida das pessoas, nós queremos vir e encontrar esse Deus e depois abandoná-lo e virar as costas. Queremos que Ele resolva os nossos problemas de uma hora para outra, do nosso jeito, na nossa hora. Nós queremos buscar a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. E aí nós nos decepcionamos, porque Deus ele não é obrigado a fazer a minha e a sua vontade, porque Ele é Deus, eu e você somos criaturas. O Deus é Ele, o impossível é dEle. Amados, eu estou dizendo de coisas que não é difícil de nós encontrarmos por aí, de coisas também que eu também já vivi.
estou querendo algo, estou querendo alcançar alguma coisa, estou querendo uma graça, estou querendo um milagre na minha casa, aí eu começo a buscar a Deus, mas não porque Ele é Deus, eu estou buscando por aquilo que Ele pode fazer por mim. É por isso que tem tanta pessoa decepcionada dentro da igreja. É por isso que tem tantas pessoas decepcionadas hoje nas famílias. É por isso que as pessoas existem. Olha, vamos lá, vamos buscar Deus, vamos lá adorar a Deus, vamos glorificar a Deus. Não quero não, deixa, não quero não. Porque está decepcionada. A carne não quer. Vai dizer 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 16, que mesmo que o nosso exterior, que a nossa carne se desconjunte, caminhe para a ruína, o nosso interior renova-se dia para dia. E quem pode fazer isso? Somente Jesus Cristo. Somente o poder do Espírito Santo pode renovar o nosso coração, mesmo que o nosso corpo, ele não queira obedecer mais, mesmo que nós estejamos cansados. O nosso interior precisa se renovar dia para dia. O quanto que nós vemos hoje de tantos jovens que fisicamente parecem idosos, porque o desânimo já chegou e montou. Mas quanto que nós vemos de alguns idosos, idosas, que têm um coração jovem, que tem um coração que está se renovando dia para dia, talvez as dores físicas, nas articulações, mas o coração está jovem. Por quê? Porque essa semente não caiu em terra pedregosa, mas caiu em terra boa, mas caiu em lugar fecundo. O terceiro problema que nós precisamos tratar hoje, o primeiro é o diabo, que rouba a semente. O segundo inimigo que nós precisamos vencer, repete comigo, é a minha carne. Repete comigo, a minha carne, que não quer buscar Deus, que não quer louvar a Deus, que não quer adorar a Deus. E o terceiro inimigo que nós precisamos vencer, repete comigo, é o mundo. E nós vamos entender, porque vai dizer essa terceira comparação que o Senhor disse, que a semente caiu entre os espinhos. E essa semente caindo entre os espinhos sufocaram a semente. Sabe por quê? Porque a semente não quis crescer. A semente não quis crescer na graça. A semente já achou que estava bom assim. Não, eu já estou no lucro. Eu já estou no lucro, porque não caiu à beira do caminho, não caiu em terreno pedregoso, caiu entre os espinhos, mas germinou, cresceu, está aqui. Mas o Senhor está dizendo que os espinhos sufocaram tudo aquilo que o Senhor tinha construído. Sabe por quê? Porque nós temos o costume de ir nos acomodando. E eu estava buscando um pouco, estudando um pouco sobre tudo isso, sobre essa situação do mundo, sobre essa situação mundana. E eu acabei vendo em alguns relatos do Padre Paulo Ricardo, na qual ele dizia que muitas vezes nós achamos que existe somente o pecador e o santo. Às vezes nós achamos que existe somente essas duas categorias, o pecador e o santo. Mas ele disse, entre o pecador e o santo existe o mundano. Ele dizia o que é o mundano. O mundano é aquele que quer ser santo, mas não quer deixar de ser do mundo.
é aquele que quer ficar com o pé em duas canoas. Ele quer ser aquele cristão Raimundo, um pé em Deus, um pé no mundo. Ora eu estou no Senhor, ora eu estou no mundão. Fala para quem está do teu lado, fala cristão desse jeito, não agrada o coração de Deus. Olha a comparação que o Senhor ele vai usar conosco, irmãos. Olha a comparação que ele vai usar. Porque entre o pecado e o santo tem um mundano. Queremos estar com o pé em duas canoas. E o Senhor já disse para nós em Mateus no capítulo 6 que nós não podemos agradar a dois senhores. Nós não podemos agradar a Deus e ao dinheiro. Ou nós vamos agradar a um e desagradar o outro. É por isso que ele vem também trazendo para nós, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Pega comigo, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Um pouquinho lá por final da Bíblia, antes de São Pedro, depois de Hebreus. Tiago 4,4, estou proclamando. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. O Senhor ele usou nessa parábola de Mateus no capítulo 13, que aquele coração, pela qual a semente caiu entre os espinhos, mas a ilusão do mundo, as ilusões pela riqueza, acabaram sufocando a palavra de Deus dentro de nós. E aqui São Tiago está dizendo para nós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. É preciso nós tomarmos uma decisão. E é um desafio. É um desafio porque a nossa carne não quer. É uma luta interior. É uma luta constante. Porque os nossos desejos da carne querem ser maiores do que os nossos desejos do Espírito. E isso é comigo, é com você, é com todos nós. Não é fácil para ninguém. Chacoalha essa pessoa que está do teu lado, diz para ela, não é fácil para ninguém. O que nós estamos querendo muitas vezes é encontrar coisas fáceis. Nossa, André, mas quando eu comecei a buscar a Deus, parece que as coisas começaram a piorar na minha vida. Tem até aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Esse ditado é um ditado demoníaco, porque quanto mais eu e você nós rezamos, mais Deus está perto de nós. Quanto mais nós rezamos, mais o Senhor se aproxima de nós. E é São Tiago que vai dizer isso para nós no versículo 7 desse mesmo capítulo: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. É preciso resistir às ciladas do inimigo. Não vai ser fácil. Toda segunda-feira nós estamos proclamando isso na sua vida, porque isso eu já ouvi nas pregações do Padre Léo, desde 2003, 2004, ele dizendo, não é fácil, ser cristão não é fácil, mas é necessário. Aqui nós não estamos dizendo que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir, não, é diferente. Nós estamos dizendo que com Deus é possível, eu e você nós conseguimos pela fé, porque assim como São João foi dizendo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança vai vencer. Vai vencer.
Não se entregue ao desânimo, não se entregue à fraqueza, mas se levante hoje para lutar contra esses inimigos que querem destruir a tua fé. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Mas não vos deixeis iludir, más companhias corrompem bons costumes. Tornai-vos sóbrios como é necessário e não pequeis, pois algum dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo-o para a vossa vergonha. O que o Senhor está dizendo isso para nós? Sabe aquela frase também dizendo assim, não, mas ninguém é capaz de forçar ninguém a nada. Quem daí já ouviu isso aí? Aleluia. Uma pessoa, ela responde pelos seus próprios impulsos. Ninguém leva ninguém a nada. Cada um responde por si mesmo. Mas a palavra está dizendo que se eu ando na companhia de uma pessoa que não busca a Deus, que não ama a Deus, que não teme a Deus, a tendência é fazer com que a minha fé vá também se esfriando. Se eu tomo a decisão em dizer assim, eu não bebo mais a partir de hoje, mas eu saio com pessoas que bebem, mais dia ou menos dias a minha fé vai esfriando e eu vou começar a beber. Eu vou começar também a me entregar à bebedeira, me entregar à prostituição, me entregar a tudo aquilo que vem do mundo. Por quê? Por causa da influência. E olha só a influência. Volta aí comigo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 6. Atos 13, 6. Nós vamos ver como que uma pessoa sem fé, ela é capaz de tirar a fé daqueles também que estão à sua volta. É capaz de enfraquecer a fé daqueles que estão à volta. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6. Tendo atravessado toda a ilha de Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que era judeu e se chamava Bar Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante a escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que andando à roda procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Olha a influência desse mago querendo tirar o procônsul dos caminhos retos do Senhor. O procônsul mandou chamar, aquele homem mandou chamar Paulo e Barnabé, porque ele queria ouvir a palavra de Deus, mas aquele mago estava também ali, naquele mesmo lugar, e ele começou a tirar a fé daquele homem. Mas Paulo, pela coragem e cheio do Espírito Santo, ele disse para o procônsul:
Ele disse para aquele homem, para o mago: homem cheio de toda falsidade e toda malícia, filho de Satanás, até quando não cessarás você de perseguir os caminhos do Senhor que são retos? E olha o final. O final vai dizer que o procônsul, ele abraçou a fé, não porque viu o poder da palavra de Paulo sobre a vida daquele mago, mas está falando que o procônsul, ele abraçou a fé porque ficou admirado com a doutrina do Senhor. Ele ficou maravilhado com a doutrina, ele ficou maravilhado de quão poderoso é o Senhor, de quão grande é o Senhor. E por isso aquele procônsul abraçou a fé. Nesse relato nós vemos a necessidade de eu e você, como diz a palavra, andar na companhia do povo santo, daqueles que buscam os caminhos do Senhor. Mas aí nós vemos muitas pessoas, inclusive nós mesmos, nós ficamos olhando a atitude das pessoas. Nós não permitimos que Jesus converte o nosso coração. Nós não nos espelhamos naquele que é perfeito, e aí a gente vai querendo encontrar defeito na vida do outro. Para que a gente, através do defeito daquela pessoa que está na igreja, eu possa me esconder atrás do defeito dela e dizer assim: por isso que eu não vou na igreja. É por isso que eu não piso os pés na igreja. Porque aquela pessoa vai na igreja e faz tudo isso que faz. E aí eu digo para uma pessoa dessa: se nem Jesus foi capaz de ser perfeito para essa pessoa, que imagine eu e você, que somos meros filhos, criaturas de Deus. Não vai conseguir. Uma pessoa dessa, se não se abrir à graça do Espírito Santo, não encontrará o caminho da salvação. As ilusões de riquezas vai sufocando a palavra de Deus em nós. E o Senhor também trazia ao meu coração. Hoje nós vemos a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte: não julgueis para não ser julgados. Não estamos fazendo aqui um julgamento, mas a palavra de Deus, ela também diz: denunciai abertamente as obras das trevas. O que hoje parece que virou moda são os nossos sacerdotes que estão nas mídias gravando músicas com as pessoas do mundão. Gravando música com as pessoas do mundão. E aí eles têm argumento dizendo o seguinte: mas Jesus, ele andava com os pecadores. Mas se nós pegarmos na palavra, é correto. Mas só que a primeira vez que um pecador encontrava com Jesus, ele mudava de vida. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que esses irmãos e irmãs que não querem se converter, estão gravando músicas católicas. Para quê? Para confundir o coração de jovens, para confundir o coração das pessoas, achando que eles são convertidos, mas não são. Não querem saber, porque cantam uma música da igreja e depois no repertório dele tem 13, 14 músicas, levando para o adultério, levando para a prostituição, levando para a sexualidade desregrada. E aí sabe o que acontece? Vai o povo católico, um monte de gente atrás. Nossa, que música linda. E você não tem que ficar dando ibope para essas coisas. Se quiser se converter, aleluia, a igreja é aberta para todos. Mas se não quer se converter, não venha querer fazer fama dentro da igreja católica apostólica romana para levar os fiéis para o mundão. Não. São coisas que ninguém quer falar, são coisas que ninguém quer dizer, mas que são necessárias, porque está levando um monte de gente para o fundo do poço, está levando um monte de gente para o fundo do buraco. As ilusões. E aí Satanás, ele vai iludindo até com músicas que são nossas. Sabe o que está acontecendo?
todas essas coisas vão sufocando a palavra de Deus em nós. Os cristãos hoje estão acomodados. Estão acomodados. Eu e você, nós estamos acomodados. Sabe qual que é a sensação hoje, com quase 11 anos de caminhada, é de que eu ainda não sei nada, não aprendi nada e tenho um monte de coisa para aprender. Sabe o que acontece conosco, que a gente vai desanimando? A gente vai esfriando na fé, a gente vai estacionando, a gente vai dizendo, não, agora tá bom, eu já estou indo no grupo de oração, estou indo na missa, já tá ótimo, tá bom assim. E aí você vai administrando a graça de Deus. E quanto mais eu e você, quanto mais o tempo passa, aí nós já passamos a diminuir a nossa administração. Não, eu acho que eu já estou fazendo muito. E São Pedro, ele vai dizer para nós que nós não podemos estacionar. Ele vai dizer para nós que nós não podemos nos acomodar. É verdade ou não é que no nosso trabalho a gente quer melhorar? Sim ou não? A gente quer melhorar. Se você começa no emprego, mas você continua estudando para que futuramente você consiga um emprego melhor, sim ou não? E por que para as coisas de Deus a gente vai acomodando? E por que para as coisas de Deus a gente vai estacionando, dizendo não, tá bom? Olha o que está dizendo São Pedro, pega aí comigo, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, no versículo 17. Na carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 17. Lá para o finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho, 2 Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair da vossa firmeza. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora até o dia da eternidade. Amém. É necessário crescer na graça. Eu e você não podemos estacionar. Eu e você não podemos achar que está bom. Eu e você temos que cada vez nos empenhar cada vez mais para as coisas de Deus. Mesmo André, mas tem dia que não dá, tem dia que eu estou desanimado. Eu e você temos que investir, irmãos, investir no nosso dia a dia, em pegar a palavra de Deus na nossa mão e começar a ler a palavra do Senhor, porque é sustento para a nossa alma. Luta contra essa preguiça. Que preguiça que eu estou dizendo que eu também tenho? Você tem, eu também tenho. Eu também, tem dia que eu pego, olho para a Bíblia e falo, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, mas cadê a coragem que não vem? Mas aí é luta contra a coragem, contra a falta de coragem. Porque nós não podemos buscar a Deus quando nós estamos bem, não. É preciso buscá-lo todo dia, porque há uma necessidade da nossa alma que só Ele pode preencher, e isso é crescer. Deus quer que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para quem está do teu lado, fala, joga fora essa preguiça. Joga fora esse desânimo. Fala para ele, é preciso crescer na graça e no conhecimento. Senão Satanás vai roubar tudo. E quando ele rouba, não deixa nada. Eu preciso dizer para você, para nós irmos para a oração, é preciso vencer esses inimigos que querem todos os dias iludir o meu e o seu coração, esses inimigos que querem todo instante tirar a nossa fé, esses inimigos que querem a todo instante tirar o bem mais precioso que eu e você nós temos. Eles querem muitas e muitas vezes deixar a nossa alma vazia, para que eu e você já não creiamos mais no nosso Senhor.
É preciso vencer Satanás, vencer a mim mesmo, que é a minha própria carne, e vencer o mundo, que todo instante quer lançar sobre a minha vida coisas que não vêm do Senhor. Para nós encerrarmos, quero dizer, esses dias estava em Marília com a Érica, numa clínica, e estava passando a sessão da tarde nessa clínica. E o filme que estava passando era o casamento de duas mulheres, na sessão da tarde, 4 horas da tarde. Poderia ter crianças assistindo. E aí, o que nós vemos depois nas redes sociais é um monte de gente apoiando, dizendo, nossa, tá ótimo. A Rede Globo agora ela precisa fazer o seguinte, parar de nas novelas ficar só pegando na mãozinha, não. Tem que ter beijo, porque teve beijo lá nesse casamento entre duas mulheres, 4 horas da tarde. Então são redes de televisão que vai levando, que vai destruindo aquilo que o Senhor construiu. E aí nós vamos dando ibope para essas coisas, nós vamos concordando com tudo isso, dizendo não, não vai ter mais jeito, não, deixa, não. O Senhor, Ele constituiu homem e mulher. E aí nós vemos querendo casar na igreja, não vai casar na igreja. Quiser casar, vai casar em qualquer outro lugar, mas dentro da igreja católica não vai casar. Coisas que o mundo tem jogado lavagem sobre as nossas famílias, e muitas vezes a gente deixa lá, nas novelas, nos filmes, a gente vai deixando as coisas e chegando, e penetrando os nossos lares, e aí nós não sabemos por que nós estamos passando por tantas dificuldades. Será que Deus virou as costas para mim? Não, Deus não virou as costas não. Será que Deus não me ama mais? Não, Deus te ama sim, mas é preciso que eu e você abandonemos essas coisas infrutíferas das trevas, e voltemos para Deus, e resistimos a Satanás. Diga para quem está do teu lado, fala, você precisa voltar para Deus hoje. Fala para ele, você nasceu para dar frutos. Você nasceu para dar frutos de conversão, de vida nova, de perdão. Receba o Espírito Santo, diga para ele. Vai ficando de pé, vai se levantando, em nome de Jesus. Vai fechando os seus olhos agora. Aleluia. E não tem outra forma, não tem outro meio de sermos homens e mulheres que lutam, que vençam esses 3 inimigos, se não for pela oração. Nesse final de semana, no sábado, nós vimos, lá no encontro que estávamos de intercessão, oração mais fé é igual a milagres. Você precisa de milagres na sua vida, sim ou não? Aleluia. É preciso oração, é preciso fé, é preciso coragem. Ninguém tem conseguido nada fácil não, está muito difícil conseguir. Está muito difícil vencer esses inimigos. Vencer a mim mesmo está difícil. Aqui não estou jogando sobre você não, que você tem que fazer isso não. Eu também preciso.